Meus amigos, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Eu quero falar com vocês hoje sobre três formas de crescermos espiritualmente. E claro, se você está aqui num devocional matinal, é porque com certeza você quer crescer espiritualmente. Inclusive, para você que é novo ou nova por aqui, eu quero te convidar para que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, esteja conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na Palavra de Deus. E para te ajudar nisso, criamos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os dias eu envio o link dos devocionais. Então, para entrar nesse grupo, clica no primeiro link que está na descrição desse nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, gente. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Eu vou ler aqui na NVT e diz assim: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Gente, é muito importante saber que a nossa história com Deus é uma caminhada de constante crescimento. Não tem ninguém que vai alcançar a dita perfeição nessa terra, nesse mundo. Isso é tão sério que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, escrita inclusive pelo próprio apóstolo Paulo, que escreveu os versículos que acabamos de ler. Em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer que quando Jesus voltar, nós teremos um corpo glorificado. Nós seremos livres dessa natureza pecaminosa e caída que nós habitamos. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele também vai dizer em alguns momentos da sua escrita a seguinte indagação poética: quem me livrará do corpo dessa morte? Onde ele explica a luta que tem dentro dele e que todo ser humano tem entre carne e espírito, a vontade de fazer, o desejo de fazer a vontade de Deus e aquela inclinação para o pecado que a natureza pecaminosa que existe no ser humano traz. Então, esse, na verdade, é um dilema que todos nós passamos. E para crescer espiritualmente, nós precisamos de muitas coisas, mas eu quero enfatizar a primeira delas, a humildade. Ontem nós falamos sobre a história de Moisés e um pequeno trecho da história de Moisés e como Deus trata o coração de Moisés, mudando a mente de Moisés, pois Moisés ele passa os primeiros 40 anos de sua vida no Egito, na alta corte egípcia, sendo tratado como filho da filha de Faraó, então ele tem acesso à melhor roupa, à melhor educação, aos melhores alimentos, ao melhor status daquela nação e talvez do mundo, né? O Egito era uma das maiores nações do mundo. E dos 40 aos 80, Deus conduz Moisés para o Egito. Conduz Moisés para o deserto. Ele vai cuidar de ovelhas, de rebanhos no meio do deserto. E ele tem que passar 40 anos no deserto para desintoxicar do Egito até o momento onde Deus finalmente o chama como libertador e ele retorna para o Egito para viver toda aquela história que vocês já conhecem. Então, a humildade, que foi um fator citado ontem, ela é preponderante para o crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque o primeiro passo para crescer espiritualmente é reconhecer a sua necessidade de melhorar. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios que existe mais esperança para uma criança recém-nascida do que para um rei velho que já sabe de tudo. Aí eu te faço a pergunta: quem é mais forte fisicamente falando, a criança recém-nascida ou um rei? Quem é mais inteligente naquele momento da vida? A criança recém-nascida ou um rei no auge ali do seu império, do seu comando, do seu governo? É claro que é um rei. Mas a Bíblia vai dizer, tem mais esperança para essa criança do que para esse rei que está no auge, porque apesar dele estar no auge, ele acha que já aprendeu tudo. E quando nós achamos que já sabemos,
Primeira coisa, nos fechamos para um novo aprendizado. Segundo, a gente só consegue aprender se quebrar a cara. Quando a gente acha que sabe, a gente se fecha para um aperfeiçoamento. E a criança não. A criança, apesar dela ainda ser uma recém-nascida, ela está ali com uma folha em branco, aberta para muitos conhecimentos, muitas evoluções, muitas atualizações. Então, a própria Bíblia vai dizer que é melhor você ser como uma criança, que naquele momento não sabe de nada, mas está aberta ao desenvolvimento, do que um rei, no auge do seu reino, que acha que sabe de tudo e fecha o coração para novos aprendizados. Então, para crescer espiritualmente, você precisa reconhecer isso, porque se você não reconhecer, você vai desperdiçar oportunidades. Não é que Deus precisa que você reconheça. Deus não precisa de nada. Deus ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. Eu estou falando sobre nós perdermos muitas oportunidades porque achamos que já sabemos. Como, por exemplo, digamos que você vai a um lugar, seja presencialmente, ou você conecta aqui no YouTube ou em outra rede social, conecta ali uma pregação, um devocional, uma reflexão de alguém que você não conhece. Aí você olha assim o rosto da pessoa, talvez você vê a vestimenta dela, a forma dela falar, e você pensa, essa pessoa não tem nada para me acrescentar. Você pensa nisso inicialmente, mas você resolve se dar a oportunidade. Você abre o teu coração, vou dar uma chance para essa pessoa. Começa a ouvir ela ali em alguns minutos. Às vezes, a pessoa nem falou nada de muito novo, mas a forma como a pessoa falou, a forma como ela passou, a forma como ela ensinou, aquilo vai consolidar algo novo dentro de você. Aquilo vai te fazer parar para pensar em coisas que você não tinha refletido antes. Isso é muito comum em quem já leu a Bíblia inteira. Não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas quando você vai ler pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, pela décima, e vamos mais fundo, não precisa ser a Bíblia inteira não, pode ser um texto que você já leu muitas vezes na Bíblia. Podemos pegar aqui, por exemplo, o Salmo 23, que é a porção mais conhecida da Bíblia. Talvez você já tenha lido o Salmo 23 várias vezes na sua vida, mas toda vez que você lê, Deus fala uma coisinha nova. É impressionante. Todas as vezes que nós lemos o mesmo texto bíblico, ainda assim, Deus fala coisas novas. Então, quando nós nos damos a chance, nos damos a oportunidade, nós reconhecemos que há um potencial para melhorar, essa é a base do crescimento. Infelizmente, algumas pessoas, por acharem ou sentirem que já sabem de tudo, elas acabam se fechando para o conhecimento, se fechando para o crescimento e desperdiçando uma grande oportunidade de amadurecer e crescer na vida. Então a base é essa, ser humilde e se reconhecer como alguém que pode crescer e que precisa crescer, que deve ser desenvolvido. Você não chegou no seu ápice ainda. Se você acha assim, Thiago, cheguei no meu auge, não tem mais nada para aprender, aí eu vou ter agora que te dizer assim, arrependei-vos e se converta, porque de fato há uma cegueira muito grande no coração de alguém que pensa dessa forma, não é verdade? E gente, para nós crescermos espiritualmente, existem na verdade 3 grandes catalisadores de crescimento espiritual. O que é um catalisador? É um acelerador, né? Todos os dias da nossa vida são dias que nos ensinam. Os dias são professores, os acontecimentos são professores. Mas tem aqueles dias que marcam a nossa história. E para você pode ser um aniversário, para outros pode ser um funeral, para outros pode ser um dia ali que o time teve uma grande conquista, para outros pode ser um dia em que recebeu uma declaração de amor. Aqueles dias, eles marcam de forma especial e é como se naquele pequeno momento muitas coisas acontecessem de forma acelerada. São catalisadores, são aceleradores. E existem 3 grandes aceleradores de crescimento em nossa vida. Primeiro deles, os desertos da vida. Isso mesmo, as lutas da vida são grandes propulsores do nosso crescimento espiritual. E digo mais, lutas essas que muitas vezes nós oramos para Deus não deixar chegar. Deus não deixa chegar a tal situação. Me livra em nome de Jesus. E na verdade, Deus, ele permite que muitas situações aconteçam conosco para que a gente aprenda coisas que
Em outras situações seria impossível aprender. Entende? Tem inclusive um versículo lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, eu sou apaixonado por esse versículo, que fala que para Deus foi agradável fazer com que o Filho, Jesus homem, crescesse, aprimorasse a sua obediência por meio do sofrimento. Então, o sofrimento é uma escola de Deus. E várias situações que acontecem em nossa vida servem para nós de aprendizado. Agora vamos lá. Eu não estou dizendo aqui que Deus é sádico, que Deus vai colocar, vou colocar uma luta aqui na vida da pessoa só para a pessoa aprender. Não é isso, não é só para aprender. É que através do limão, Deus faz a limonada. A vida é difícil para todo mundo, mas você precisa escolher se você vai fazer dessa dificuldade o teu coveiro ou o teu professor. Entende? A tua dificuldade pode ser o teu coveiro ou pode ser o teu professor. Quando você está com o Espírito Santo de Deus no coração, está alinhado com o Senhor, está aberto para o crescimento espiritual, as dificuldades se tornam um propulsor de crescimento na sua vida. Você vai aprender grandes lições que os dias bons, infelizmente, não ensinam. Então, primeira forma de crescer na vida, esse crescimento espiritual, é através dos desertos da vida. Então, acontecimentos, fatos. Segunda forma, pessoas. Situações e pessoas. Situações e pessoas. Pessoas nos ajudam a crescer espiritualmente. E, infelizmente, a gente só lembra de citar pessoas quando é para coisa ruim. Ah, Tiago, quem me perseguiu, quem me invejou, quem mentiu contra mim, quem me fez mal, quem me rejeitou, quem me feriu, quem isso, quem aquilo. Pessoas, quando são carnalmente usadas, quando são diabolicamente usadas, de fato, elas fazem muito mal. Mas pessoas, quando são usadas por Deus, elas também fazem muito bem. Infelizmente, a gente só se lembra ou lembra mais de quem nos fez mal. Tome cuidado com isso. Porque é preciso lembrar que muita gente fez bem. Meu amigo, muita gente mesmo te fez bem. Muita gente mesmo. Tem gente que você nem conhece, nem tem noção, que ora por você, que te faz bem, que te protege, que está envolvido numa série de coisas que, se eu for citar aqui, o devocional não acaba hoje. Então nós precisamos ser gratos a Deus também pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Judas atrapalhou a vida de Jesus ou não? Eu não acho que atrapalhou. Judas, ele estava ali servindo a um propósito. Inclusive, Judas, ao trair Jesus, ao entregar Jesus para o governo, para ser morto, quando ele faz isso, ele está empurrando Jesus para o propósito. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, receba isso com carinho no coração. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está num propósito do Senhor, até quem quer te atrapalhar te ajuda. Quando você está no centro do propósito do Senhor, até quem quer te atrapalhar te ajuda. Tem várias histórias dessa na Bíblia. Acabei de citar uma, Judas e Jesus. Você pode, por exemplo, estudar a história de Esté. Esté tinha um tio chamado Mardoqueu, né? Se você for estudar aquela história... Opa, quase caiu um negócio aqui. Se for estudar aquela história... Só um momentinho aqui, gente. Tirar um negócio aqui, senão ia cair. Voltando. Quando você vai estudar aquela história ali de Esté e Mardoqueu, você vai perceber que tem um cara chamado Amã, né? Amon. E esse cara começa a fazer mal para o povo judeu e começa, na verdade, a programar um genocídio. Olha que loucura. Desde aqueles tempos, já tinha gente querendo exterminar o povo de Deus. E quando aquele cara tenta fazer o mal para o povo de Deus, ele, sem saber e sem querer, acaba dando o maior livramento que o povo de Deus precisava naquele momento. Então, quando você está no centro do propósito do Senhor, até quem quer te atrapalhar te ajuda. Então, eu estou falando isso aqui já para anular, né, esse modo automático que a gente tem de achar que pessoas só fazem mal. Tem gente que faz mal e tem gente que faz bem também. Agora, Thiago, como é que pessoas podem ser propulsoras de crescimento em nossa vida? Tenha certeza que tem pessoas que a vida nos apresenta, na verdade que Deus nos apresenta, eu penso assim, que elas aceleram o nosso crescimento espiritual. Porque, primeiro, elas nos impulsionam a buscar mais a Deus. Segundo, elas nos ensinam mais de Deus. Terceiro, elas vão ser ali como se fossem discipuladores, mestres, líderes, pessoas que vão ser um fundamento, uma cobertura sólida para que a gente trilhe uma caminhada com Deus com mais segurança, entende? Então,
tudo, absolutamente tudo que eu sei da palavra de Deus hoje, eu não inventei, eu não tirei do zero. Alguém me ensinou. Seja um autor que escreveu um livro há séculos atrás e que eu li nos dias de hoje, ou seja, pessoas que eu conheci pessoalmente. Graças a Deus, sempre costumo dizer, sou grato a Deus. Na minha casa, quando eu nasci, o meu pai já era cristão, minha mãe já era cristã. Então eu tive um crescimento, uma infância cristã, perdão, uma infância de educação cristã, que me ajudou muito em muitas coisas. Tiago, te isentou de pecar? Te isentou de fazer besteira na vida? Te isentou de falhar? Não. Mas graças a Deus, quando eu pequei, caí, falhei, tinha a palavra de Deus dentro de casa. Tinha pai e mãe que orava. Tinham amigos que estavam ali me ajudando de alguma forma, entende? Então nós sempre vamos ser apresentados na vida a pessoas que vão acelerar o nosso crescimento. Tiago, eu não tenho ninguém que seja assim na minha vida. Olha só, é muito difícil você não ter ninguém. Muito difícil. Mas se você não tem ninguém pessoalmente que faça isso, você pode minimamente acompanhar o ministério de alguém. Eu posso citar aqui, gente, tranquilamente o nome de diversos pastores que são conhecidos no Brasil todo, que eu nunca falei com ele pessoalmente, nunca tive com a pessoa pessoalmente, nunca troquei uma ideia pessoalmente, mas eu estou aqui acompanhando no YouTube, leio o livro, vou nas conferências, nos congressos, estou acompanhando a pessoa e a pessoa, sem ela nunca ter me conhecido na vida, ela é um acelerador de crescimento para mim. Entende? E, inclusive, quero dar uma dica, um conselho para você, de que se você quer crescer e fluir em algum ministério, algum dom específico, procure alguém que já frutifica mais do que você nessa área. Tiago, eu quero começar a pregar, melhorar minha pregação. Comece a andar com pessoas que já fluem nisso melhor do que você, de forma mais madura, já frutifica mais, já está um passo adiante de você, entendeu? Não é questão de ser melhor ou pior, de pessoas que já passaram pelo que você está passando. Porque essa pessoa vai conseguir te aconselhar com mais propriedade, ela vai ser mais assertiva, ela talvez vai te indicar alguns buracos do caminho, da jornada que você não percebeu antes. Mesma coisa, gente, para as profissões da vida, sabe? O mundo chama isso de mentoria. Deus chama isso de discipulado. Então, quando você quer desenvolver algo na tua profissão, você procura quem? Pessoas que são expert nessa profissão. Quando você quer desenvolver algo na tua vida espiritual que você não consegue sozinho, e quase nada a gente consegue sozinho, a verdade é essa, né? Você tem que buscar pessoas que já têm um lastro naquela área e essas pessoas vão ser propulsoras de crescimento na sua vida. Então, primeiro propulsor, os desertos da vida. Segundo propulsor, as pessoas, tanto aquelas que nos fazem bem, como os Judas da vida, quanto as que que nos fazem mal, né? Que nos fazem mal, como os Judas da vida, quanto as que nos fazem bem, que são esses discipuladores, irmãos, amigos de fé que não deixam a gente vacilar na caminhada, ou quando a gente vacila, eles estão ali para nos ajudar, para nos fortalecer. E o terceiro tópico são as disciplinas espirituais. E aqui eu quero tocar num ponto muito importante. Dizem por aí, eu vejo muito em rede social dizendo assim, ó, o teu crescimento está fora da tua zona de conforto. Você já ouviu isso em algum lugar? Você já leu isso em algum lugar? Isso é uma frase tão repetida que algumas pessoas até pegam ranço, né? Falam, Thiago, já vem esse papo de coach aí, já não gostei do devocional. Mas observe bem, talvez você tenha pegado ranço porque alguém falou, ou uma pessoa que você tem um certo atrito postou. É natural essas associações. Mas hoje já é comprovado, gente, cientificamente, que tem partes do nosso cérebro humano que só se desenvolvem quando nós fazemos coisas que não gostamos, mas que é necessário. Tem partes do cérebro que só desenvolvem quando nós fazemos coisas que não gostamos, mas que são necessárias. Inclusive, é uma parte posterior ao córtex pré-frontal, e inclusive essa parte ela é muito mais desenvolvida, por exemplo, em estudos já mostram isso, pode dar um Google depois, você vai ver com mais profundidade. Dizem que atletas são um tipo de pessoa que tem essa parte mais desenvolvida. Por quê? Porque atleta, ele tem que ter uma rotina de sacrifício muito grande se ele quiser chegar onde ele quer chegar, se ele quiser ser o campeão, se ele quiser bater recordes, se ele quiser evoluir e vencer. Então ele está constantemente numa rotina sacrificante,
às vezes fazendo o que não gosta, fazendo o que não queria, para alcançar o que ele quer. Então, no cérebro dessa pessoa, essas partes são mais desenvolvidas. Então, olha que interessante. O nosso crescimento está fora da nossa zona de conforto. Você já entendeu que isso aqui não é mais papo de coach. Você entendeu que isso aqui é comprovado cientificamente, agora vamos para a Bíblia. Disciplinas espirituais são coisas que nós precisamos praticar mesmo sem querer. É claro que a ideia de Deus é que a gente alcance uma profundidade a ponto de praticar querendo. Porém, não espere ser refém do seu desejo, até porque o seu desejo, ele é carnal. A Bíblia não fala assim, ó, ore quando quiser. Ore quando sentir vontade. Eu lembro até de uma pessoa, engraçada, a pessoa fala assim, olha, irmão Tiago, a partir de hoje eu só vou orar quando der vontade no coração, porque aí sim eu vou saber que é Deus. Eu pensei, meu amigo, além disso aí não ser Deus, muito provavelmente é o diabo. É o seu capeta falando no teu ouvido isso aí. Acho que o diabo materializou, mandou um WhatsApp para você, você leu e depois mandou mensagem. Porque não é possível, encaminhou lá do capiroto, né? Por quê? Gente, a nossa natureza carnal, ela não se inclina para as coisas de Deus. A Bíblia não fala, ore quando quiser, ore quando estiver feliz, ore quando der tudo certo, ore quando estiver em êxtase. Não. Orai em todo o tempo. Acordou com vontade de orar? Ore. Acordou sem vontade de orar? Ore mesmo assim. Porque se você ficar refém apenas do que você quer, do seu desejo, o Deus da sua vida é o teu sentimento. E a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Estou falando oração. Leitura da Bíblia, meu Deus. Tem pessoas que nem de ler gostam. Já quando eu leio a Bíblia dá dor de cabeça, o inferno se levanta, o diabo, o capiroto, é impressionante, tem uma retaliação quando eu leio a Bíblia. Não, não é retaliação, não. É porque você não é acostumado a ler. Então tuas vistas doem, tua cabeça dói, teu cérebro não aguenta focar daquele jeito. Não é o diabo, não, é tua falta de costume. Mas aquilo é vida para você. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a palavra do Senhor, luz para o meu caminho. Não é conto da carochinha, não é uma novela que você vai ler de forma escrita ali. É a luz para a sua vida. E você precisa dessa disciplina para poder crescer espiritualmente. Você não vai crescer espiritualmente sem oração. Você não vai crescer espiritualmente sem leitura da Bíblia. Você não vai crescer espiritualmente sem jejum. Você não vai crescer espiritualmente sem disciplinas espirituais. Não vai. Agora, para nós fecharmos, qual é a diferença aqui desses três propulsores de crescimento? É que pessoas e desertos da vida, muitas vezes nós não escolhemos. Não é verdade? Eu falei de três grandes aceleradores do crescimento. Deserto da vida, pessoas e disciplinas espirituais. Pessoas e acontecimentos, nós não escolhemos. Você não escolhe passar por um deserto. Você não escolhe conhecer alguém na maioria das vezes. A vida te apresenta, você não programou. Agora, disciplinas espirituais passam pela tua decisão. Essa é a única propulsora de crescimento espiritual que passa pela tua decisão. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou estudar mais, eu vou me consagrar, eu vou fazer uma série de coisas que Deus nos deixou como ferramenta para que nós possamos conhecê-lo mais, para que nós possamos ter mais relacionamento com Ele, para que nós possamos compreender melhor algumas coisas de Deus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Se eu pudesse abrir tua cabeça para poder colocar isso aqui dentro dela automaticamente, você precisa entender que quando você ora, olha que loucura, quando você ora, tem coisas que você só vai entender depois de orar. Não tem jeito, não tem explicação, não tem argumento, não tem técnica, não tem pedagogia. Você só vai entender depois de orar. Por quê? Porque tem bloqueios que não são intelectuais, tem bloqueios que são espirituais. É no mundo do espírito que você quebra esses bloqueios. Entende? Tem coisas da sua vida que você só vai compreender depois que você lê a Bíblia e continuar lendo, e continuar lendo, e continuar lendo. E como diz o versículo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Muita gente só fica no primeiro, né? Não conheçamos, mas não prossegue em conhecer. Quando você persevera naquilo,
persevera naquilo. Vou repetir aquele exemplo que eu já dei 1000 vezes aqui, mas que é um dos melhores exemplos que Deus já mostrou na mente, assim. É quando você vai pra academia um dia e você tem um resultado, mas quando você vai pra academia um ano seguido, o resultado é completamente diferente. Existe um resultado que você só consegue na continuidade. Entende? Pessoas e situações você não escolhe. Disciplinas espirituais, sim. Passa pela tua decisão. Então toma hoje essa decisão de ter um compromisso com o teu crescimento espiritual. Não é deixar aleatório, Thiago, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, o que tiver de ser será. Não, não. Compromisso, intencionalidade com o teu crescimento espiritual. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Porque todas as outras áreas da sua vida que estão interligadas com essa, depende dessa. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você resolver tua conta bancária, você resolver tua vida sentimental, você resolver o teu status social, se você não estiver preparado espiritualmente para lidar, inclusive, com coisas que você deseja conquistar. Compreende? Então, que você entenda e abrace essa palavra que é muito, 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 muito necessária. Até joguei toda a metodologia para cima hoje. Hoje foi quase um sermãozão mesmo, né? Sermão no sentido de quase uma bronca aqui. Mas antes de ministrar, eu sou ministrado pelo Senhor. E eu oro para que você receba isso como uma chama de Deus no teu coração. Um chamado de Deus para um lugar mais íntimo. Um toque de Deus para a tua vida. Porque se Ele está te chamando, te convidando, te conduzindo para isso, é porque Ele tem coisas para você que só vão ser liberadas se você tiver esse fundamento. Senão nem a bênção você aguenta abraçar, nem a bênção você aguenta receber. Amém, gente? Vamos orar aqui nesse devocional para nós fecharmos. Inclusive, eu não fiz os convites iniciais para ser bem rapidinho, para você entrar no grupo dos devocionais. Está no primeiro link da descrição, tá? E eu mando todos os dias o link dos devocionais no nosso grupo do WhatsApp. É um grupo fechado, não tem conversas paralelas, ninguém vai encher sua caixa de WhatsApp, é só para receber o link. E para você fazer parte da nossa comunidade do discipulado bíblico, tem vários módulos lá, é lá que nós estudamos espiritualidade, fundamentos, conceitos da fé com profundidade. Para você entrar na nossa comunidade, tem o segundo link da descrição, tá bom? Clica e vem, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de investir na sua vida espiritual dessa forma. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. E eu te clamo, Senhor, para que o Senhor nos faça crescer. Nos dê sabedoria, Pai, para abraçarmos os teus mandamentos, amarmos a tua lei, os teus decretos. Meu Deus, o quanto nós precisamos melhorar espiritualmente, o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos ser transformados, Senhor. E eu te peço que essa caminhada, que vai durar a nossa vida inteira, que ela não seja paralisada pela preguiça espiritual, que ela não seja paralisada pelo desleixo pessoal. Meu Deus, nos leva a um lugar de compromisso e intimidade mais profundos contigo, para que nós possamos desfrutar mais de ti e encontrar mais prazer nas tuas coisas, no teu deleite e em quem tu és. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para essa mensagem chegar para mais pessoas. E antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou o teu coração através desse devocional, tá bom? Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.